E aí, estudante? Essa é a parte 3 e última do meu não tão breve resumo de fisiologia cardiovascular voltado para a cirurgia cardíaca. Nas aulas passadas, focamos na eletrofisiologia, na geração dos potenciais de ação cardíacos e no acoplamento excitação-contração, bem como aspectos do coração como bomba mecânica. Nessa aula, vamos falar da parte de circulação, essencial para a nossa profissão. Nossa principal cirurgia é a revascularização do miocárdio, uma cirurgia em que alteramos significativamente a circulação coronária. Dominar a fisiologia envolvida é, portanto, fundamental. A organização básica da circulação é esta. Em primeiro lugar, as artérias são condutos de alta pressão. Sua parede fortemente elástica, todavia, não permite uma boa capacitância, ou seja, um acúmulo de volume. As arteríolas são os condutos onde há elevada impedância. Quando a gente fala em aumento de resistência vascular, estamos nos referindo ao controle de fluxo nas arteríolas. A vasodilatação ou vasoconstrição arteriolar é de fundamental importância para a regulação de fluxo local para os órgãos. Os capilares são os territórios de troca, onde ocorre a hematose. As vênulas não vão servir para nada. Estou brincando. Elas são os condutos de transporte apenas, né? Elas fazem o sangue dos capilares e o fluido extracelular retornar à circulação através das veias. E essas, por sua vez, são condutos de baixa pressão, porém de elevada capacitância, né? Elas servem então como armazenamento de sangue. Quando falamos em regulação do retorno venoso, estamos mexendo literalmente na pré-carga. A teoria básica da circulação está pautada na autorregulação. A velocidade de fluxo sanguíneo é quase sempre controlada de acordo com as necessidades teciduais locais. A soma de todos os fluxos teciduais controla, em última instância, o débito cardíaco. Ou seja, o débito cardíaco ele pode aumentar ou reduzir conforme as demandas metabólicas teciduais. Classicamente, a pressão arterial ela tem um caráter dissipativo, como a gente está vendo aqui nessa figura. Ela é máxima na raiz da aorta, né, cerca de 120 mmHg, e ela segue uma queda progressiva à medida que o fluxo avança pelos vasos sanguíneos. E existe também uma atenuação progressiva desse caráter pulsátil da pressão arterial, de forma que ela é praticamente contínua na microcirculação. Então, a partir daqui, por exemplo, no domínio dos capilares, o que importa para a microcirculação é a PAM, porque pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica já não tem mais significado aqui. Então, de maneira simplificada, a gente pode considerar que a pressão é o produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. O débito cardíaco a gente já viu, é o volume ejetado pelo coração em 1 minuto, por isso a gente diz que ele vale o produto do volume de ejeção sistólica pela frequência cardíaca, que a frequência cardíaca é o número de sístoles por minuto. E a resistência vascular, quais são os seus definidores? Bem, podemos fazer uma analogia com a eletrodinâmica. Na eletrodinâmica a gente tem a lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm ela relaciona a queda do potencial elétrico, ou seja, o quanto de potencial elétrico gerado por uma bateria é dissipado em relação ao fluxo dos seus elementos de carga, que são os elétrons, quando eles atravessam um condutor, que é o fio. Então, a gente vai chamar de resistência elétrica a dificuldade de estabelecer um potencial elétrico em relação ao fluxo de elétrons que é a corrente. Da mesma forma, na hidrodinâmica, podemos relacionar a resistência vascular à dificuldade de estabelecer um potencial mecânico gerado por uma bomba em relação ao fluxo de seus elementos. A bomba é o coração, os elementos são as hemácias e a queda de potencial mecânico é o gradiente de pressão que impele o fluxo sanguíneo para frente. Então, a gente vai dizer que a lei de Ohm para a hidrodinâmica nos diz que a resistência é o quociente entre o gradiente de pressão e o fluxo que esse gradiente de pressão determina. Foi o fisiologista francês Poiseuille quem primeiro chegou numa equação fundamental para a hemodinâmica. Em primeiro lugar, as equações da hidrodinâmica, em geral, elas levam em consideração fluidos reais, ou seja, fluidos de densidade fixa, também são chamados incompressíveis, fluidos com viscosidade nula, o que resulta em ausência de forças de cisalhamento, as forças de atrito na parede do vaso, e também considera condutos de seção reta fixos. Isso é exatamente o que não acontece no corpo humano, o que não acontece no sangue. É preciso considerar que o sangue tem viscosidade não desprezível, é preciso considerar que ele tem densidade variável, e a gente também tem que considerar que os vasos sanguíneos eles não têm seção transversa fixa. Então, a determinação que o Poiseuille fez, estudando o fluxo de sangue através de capilares, também foi alcançada pelo engenheiro hidráulico alemão Hagen, de forma independente. Ambos fizeram isso através de determinações puramente empíricas. Eles chegaram à conclusão de que o fluxo se relaciona com a variação de pressão, viscosidade do fluido, além de considerar o tamanho e a área de seção reta do fluido. Como a gente viu, a resistência é
ΔP sobre φ, gradiente de pressão sobre fluxo. Se a gente realizar essas operações aqui, sobra que ΔP sobre φ, que é a resistência, vale 8 eta sobre πr a quarta. Né? Essa aqui é a equação de Hagen-Poiseuille, que nos fornece uma expressão para a resistência do fluxo sanguíneo. E essa resistência, pessoal, ela é inversamente proporcional à quarta potência do raio ou à quarta potência do diâmetro do conduto. Ou seja, imagine um vaso que teve seu raio diminuído pela metade, né? A metade, ou seja, o raio diminuiu por um fator de 2, 2 a quarta é 16, então a resistência vai aumentar por um fator de 16. Então veja que a resistência ao fluxo ela é muito sensível às variações da dimensão do nosso vaso. Logo, é o calibre do vaso que determina majoritariamente a resistência ao fluxo. Uma vez que é nas arteríolas onde a gente tem um controle maior do diâmetro, por causa da sua parede muscular e reatividade, é nelas onde há um efetivo controle desse fluxo. Né? Situações de choque cardiogênico, por exemplo, onde temos o débito cardíaco reduzido, tecidos nobres podem aumentar o seu fluxo, diminuindo a sua resistência. Isso é conseguido com vasodilatação arteriolar. Tu aumenta o raio e, inversamente, tu diminui essa resistência, melhorando o fluxo. Em alguns casos, é possível aumentar o fluxo em até 100 vezes antes que a capacidade de autorregulação chegue. O sangue ele é um fluido não newtoniano, ou seja, sua viscosidade não é constante. Logo, em tese, a equação de Hagen-Poiseuille não poderia ser aplicada cegamente, pois outros fatores influenciam na viscosidade do sangue. Um deles é a temperatura, um deles é o hematócrito. O aumento do hematócrito aumenta exponencialmente a viscosidade do sangue. Aumentar a viscosidade é aumentar a resistência. E além disso, existe o efeito Verroes-Lindqvist. Na prática é o seguinte, quanto menor o diâmetro do vaso, menor a sua viscosidade. Mas veja, menor a viscosidade, menor a resistência. Então, o efeito Verroes-Lindqvist ele mostra que a resistência vascular tende a diminuir com a redução do calibre do vaso. Então, vocês estão conseguindo ver a discrepância? Reduzir o calibre do vaso era para aumentar a resistência. Mas o que a gente observa é que, à medida que o vaso vai diminuindo o seu calibre, a viscosidade diminui e, portanto, a resistência diminui. Então, isso se contrapõe ao esperado na lei de Poiseuille. Isso acontece porque a equação de Poiseuille ela é deduzida a partir da integração de fluxo das equações de Navier-Stokes. E na integração, a gente supõe que o elemento de fluido, no caso as hemácias, são desprezíveis em relação ao tamanho do vaso. Bem, se a gente está pensando em artérias e veias, por exemplo, isso é ok. A dimensão de uma hemácia é cerca de 7 micrômetros. A dimensão de uma artéria, de 4 milímetros, é 4.000 micrômetros. Então, consegue considerar a hemácia desprezível em relação a uma artéria, uma veia e tudo mais. Mas olhe bem a dimensão de uma arteríola terminal ou de um capilar. A dimensão da hemácia é basicamente a mesma do capilar. Dessa forma, a dimensão da hemácia já não é mais desprezível, e aqui a equação de Poiseuille não vale mais. Na verdade, a gente não tem nenhuma equação física que descreva satisfatoriamente o que está acontecendo aqui. A gente só tem resultados experimentais. O efeito de Verroes-Lindqvist é um deles. A gente sabe que a viscosidade reduz, e com isso a resistência cai, com a hemácia fluindo quase de forma laminar através do vaso. Então, antes de vermos sobre o fluxo laminar ou turbilhonar, vamos entender o que é o número de Reynolds. A viscosidade do sangue é basicamente um fator que nos passa a informação do atrito das hemácias com a parede do vaso. O Stokes introduziu um conceito que relacionava as forças de inércia do fluido com as forças de viscosidade lá em 1851. Mas foi o irlandês Osborne Reynolds que popularizou seu uso, principalmente estudando vários tipos de fluidos e vários valores para esse quociente, que envolve a densidade do fluido, a velocidade, diâmetro e viscosidade. Para a água, por exemplo, a gente consegue fluxo laminar, geralmente o Reynolds está entre 2.000 e 2.500. Cada vez que o Reynolds é pequeno, é menor do que 2.000, menor do que 1.500, a tendência é que o fluxo flua de maneira laminar. Já acima de 2.500, 3.000, a tendência é que esse fluido comece a turbilhonar. Note que aumentar a velocidade de fluxo aumenta o número de Reynolds, e aí aumenta a tendência a fluxo turbulento. Eu vou te dar dois grandes exemplos da aplicação desse conceito. O primeiro são os sons de Korsakoff, são aqueles que a gente utiliza no método auscultatório de medição não invasiva de pressão arterial. Quando a gente insufla um manguito,
deixamos a pressão do manguito acima da pressão arterial. Quando a gente começa a liberar de forma contínua, o fluxo pós-obstrução aumenta muito, pois existe mais choques da hemácia com o vaso. Isso cria um fluxo turbilionar, enquanto esse manguito está sendo desinsuflado, e só desaparece quando a pressão do manguito se iguala à pressão diastólica. Esse fluxo turbilionar a gente consegue auscultar e daí a gente determina o aparecimento do som de Korotkov é pressão sistólica, o desaparecimento do som marca a pressão diastólica. Outra aplicação é na ausculta cardíaca. Na presença de insuficiências ou estenose de válvulas, o que acontece é a mudança no regime de escoamento do sangue de fluxo laminar para fluxo turbilionar através dessas insuficiências ou estenoses gera um som característico que a gente chama de sopro. Então a gente só ausculta sopro porque o fluxo naquela região é turbilionar. É a aplicação clara aqui do número de Reynolds. Então aqui a gente tem, por exemplo, como é que é o fluxo laminar, né? Ele tem um perfil parabólico e todas as hemácias que estão passando aqui, elas mantêm a mesma velocidade, então elas fluem de uma forma contínua, sem muito estresse da parede. Já no fluxo turbilionar, ou seja, número de Reynolds elevado, o que a gente tem é várias hemácias se chocando com a parede, então isso aumenta as tensões de cisalhamento, aumenta a dissipação de energia por conta do atrito viscoso, então isso aqui é um fluxo desorganizado e a gente consegue auscultar esse fluxo aqui. No fluxo laminar, a gente não consegue ouvir. Nessa tabela aqui, a gente tem uma aplicação prática da lei de Poiseuille na avaliação de vasos estenóticos. Essa tabela é uma tabela com dados proporcionais, tá? O padrão escolhido foi vaso com 0% de estenose, de 0,5 centímetros de raio e comprimento de 0,25 centímetros. Para esse tipo de vaso, a resistência foi taxada como 1. E daí é o seguinte, ó, de 0,25 para 1, a gente aumentou 4 vezes o comprimento do raio. A gente viu pela lei de Poiseuille que a resistência aumenta com o comprimento do vaso. Logo, se a gente aumentou 4 vezes o comprimento do segmento estenótico, a gente aumenta a resistência até 4. De 4 para 8 a gente dobrou, porque aqui a gente dobrou o comprimento. Agora, olha o que acontece com uma estenose 60%. Estenose 60% significa que a gente tem apenas 40% do raio original. Então, 40% de 0,5 é 0,2. Isso já aumentou a resistência naquele segmento para 39 vezes. Se o segmento com estenose tiver um comprimento de 1 cm, por exemplo, a resistência aumenta em mais de 150 vezes. Agora compare com 80% de estenose. A resistência aumenta para 625 vezes. E com 90% de estenose, ela vai a 10.000 vezes. Esse é o poder da quarta potência. Uma vez que o raio caiu pela metade, de 0,1 para 0,05, a resistência aumentou em 2 a 4, ou seja, 16 vezes. Se era antes 625, virou 10.000. Se era antes 2.500, virou 40.000 e assim sucessivamente. Então veja que uma estenose de 70%, que a gente já considera estenose grave, que tem 2,5 mm, a resistência em relação ao vaso normal é de 123 vezes. Já uma resistência de 90% é de 10.000 vezes. Na hora da revascularização, a gente tem que levar em conta tudo isso, né? Uma estenose de 70% é estenose grave. Só que a estenose de 90% não é 2 ou 5 vezes mais grave. É cerca de 80 vezes mais grave. Muito poderia ser falado sobre a regulação da circulação, só que isso alongaria demais a nossa discussão. Portanto, eu vou me ater somente à circulação coronariana, pois essa é a mais importante na vida do cirurgião cardíaco. O fluxo coronário habitual é de cerca de 225 ml por minuto, o que dá cerca de 4 a 5% do débito cardíaco. Se a gente considerar a massa do ventrículo, isso dá um fluxo de menos de 1 ml por minuto por grama de tecido. Eu acho que fica entre 0 e 6, considerando um coração de 300 a 400 gramas. Porém, durante o exercício, durante o esforço, esse fluxo aí ele pode ser aumentado em até 4, 5 vezes. O fluxo coronariano ele predomina na diástole. Uma, porque o enchimento coronariano é máximo na diástole. Uma vez que o ventrículo está relaxando, a válvula aórtica se fecha e existe um maior influxo ali para dentro das coronárias. Outra, que a pressão ventricular no endocárdio ela é ligeiramente maior do que lá no epicárdio, mas isso é suficiente para gerar um gradiente transmural de pressão que beneficia apenas o epicárdio durante a sístole. Então aquele sangue ali para o endocárdio vai chegar realmente na diástole, na fase que o ventrículo está relaxado. Um dos mais potentes reguladores de fluxo coronariano são os fatores metabólicos. É o metabolismo do músculo cardíaco que define a autorregulação do fluxo coronariano. Quando a redução de fluxo, o suprimento de oxigênio passa a não atender à demanda. Como consequência, vão ser liberadas substâncias vasodilatadoras, resultando em hiperemia reativa. A adenosina é um desses fatores.
importantíssimos durante o período de isquemia. Em baixas concentrações de oxigênio, o ATP ele é degradado a ADP e posteriormente degradado a AMP, né, monofosfato de adenosina. O AMP ele finalmente é degradado apenas a adenosina. E a adenosina ela age na musculatura lisa vascular, causando dilatação via receptores A2. Outra substância vasodilatadora liberada é o óxido nítrico. O óxido nítrico vem da L-arginina via atividade da enzima NO-sintetase. O óxido nítrico ele age ativando a guanilato ciclase, que vai aumentar os níveis de GMP cíclico. A ativação de proteínoquinase ativada por GMP cíclico, que é a chamada PKG, vai resultar em redução de cálcio intracelular. Além disso, a PKG também é capaz de induzir hiperpolarização desse músculo. Ambos os mecanismos vão resultar em vasodilatação. Um terceiro vasodilatador importante é o EDHF, que é uma sigla em inglês para fator hiperpolarizante derivado do endotélio. O EDHF ele tem origem controversa, mas como o próprio nome induz, ele hiperpolariza as células do músculo liso vascular, levando à vasodilatação. Além disso, tem outros, bradicinina, histamina, que vão agir por outros mecanismos, causando também vasodilatação coronariana. Outros metabólitos ativos liberados pelo endotélio em resposta à redução da oferta de oxigênio incluem catiohidrogênio, né, liberado nas situações de acidose, o CO2 e o próprio potássio. Né, e os efeitos locais são semelhantes ao efeito da adenosina, causando relaxamento da musculatura lisa vascular. Mas também há substâncias liberadas que vão ajudar a regular hiperfluxo, já que o hiperfluxo também é deletério. As endotelinas, por exemplo, são agentes vasoconstrictores muito importantes, liberados, por exemplo, por tensão de cisalhamento, estados de hipóxia ou de acidose. Via receptores de endotelina tipo A e tipo B, ela vai promover contração da musculatura lisa vascular. Outro fator bem conhecido nosso é a angiotensina 2, e também a maior parte dos eicosanoides, principalmente as prostaglandinas e tromboxanos, também tem ação vasoconstrictora, excetuando, por exemplo, a prostaglandina I2, também chamada de prostaciclina. Né? Ao contrário da maioria dos eicosanoides, a prostaciclina ela tem ação cinética com o óxido nítrico. Vale lembrar que a autorregulação de fluxo coronariano ela é bastante eficaz quando a PAM se encontra entre 60 e 120 mm de mercúrio, que é o que a gente chama de pressão de perfusão. Né? Quando a gente tem uma pressão de perfusão menor do que 60 mm de mercúrio, a gente vai gerar um hipofluxo coronariano prolongado, e isso interfere com a capacidade de autorregulação e pode não ser suficiente para atender as demandas metabólicas do coração. E uma pergunta prática que nasce após o estudo de tantos parâmetros cardíacos é: como é que a gente acessa e modifica esses parâmetros? Voltando aqui no diagrama de Wiggers, vamos olhar diretamente aqui para a curva de pressão aórtica, aqui em cinza, que eu estou pondo aqui no detalhe. A gente pode acessar a curva de pressão aórtica através da cateterização direta de alguma artéria periférica, como radial, braquial ou femoral. Através de um transdutor, o equipamento calcula a área abaixo da curva, entre dois pontos, e divide pelo intervalo de tempo. Essa informação é igual à pressão arterial média, e isso já nos é passado. Também do diagrama de Wiggers, eu trago aqui em detalhes a curva de pressão atrial, que pode ser conseguida através de um catéter central ligado a um transdutor de pressão. Através do mesmo cálculo, o aparelho nos fornece um valor médio que chamamos de pressão venosa central, ou PVC. PVC é praticamente a pressão média no átrio direito, caso o catéter esteja ali bem posicionado na transição cavo-atrial. A curva de pressão venosa ela tem vários componentes. A onda A é a onda de contração atrial, né? Durante a sístole aumenta a pressão no átrio, então acaba aparecendo a onda A. Durante a fase de contração ventricular isovolumétrica, a válvula tricúspide ainda é fechada, é impelida para trás, sofrendo um pequeno prolapso fisiológico para dentro do átrio direito. Isso eleva transitoriamente a pressão atrial e a gente chama isso de onda C na curva de pressão. Né? Depois disso tem o descenso X, que é a diástole atrial. Após a diástole atrial, vai ocorrer enchimento atrial e a tricúspide está fechada nesse momento. Né? Então, o aumento das pressões por distensão da câmara atrial é o que a gente chama de onda V. Então, a onda V ela representa o retorno venoso. Já o descenso Y é a abertura da tricúspide. É a fase em que começa a encher o ventrículo. Então, o átrio que estava distendido por conta do volume acaba relaxando e a pressão cai. Então, a gente percebe isso no descenso Y. Outro modo de acessar parâmetros importantes é através da utilização de um catéter de artéria pulmonar, também conhecido como catéter Swan-Ganz. Esse catéter ele tem a via do balonete,
tem uma via proximal que vai ficar no átrio direito e uma via distal que vai se localizar lá nos subramos da artéria pulmonar. Além disso, tem uma via que é um termistor, que fará medidas do débito cardíaco por um método chamado termodiluição. Nesse método, uma solução de volume e temperatura conhecidos é infundida na via proximal e na via distal vai se encontrar o termistor, que irá medir a diferença de temperatura no sangue adiante do ponto de injeção. E daí o fluxo sanguíneo é inversamente proporcional à diferença de temperatura entre os locais. Por exemplo, se o fluxo é grande, o frio da salina vai ser diluído mais rapidamente e o sangue na ponta do termistor vai estar em temperatura semelhante ao injetado na via proximal. Então, através de algumas operações matemáticas, o termistor ele consegue determinar qual que é o débito cardíaco, se baseando no fluxo e na temperatura que chega aquele volume que foi injetado. É um método bem interessante para se determinar débito cardíaco. Para a gente entender como ocorre a passagem de um catéter Swan-Ganz, vamos lembrar as diferenças de pressão no coração. As pressões do lado direito são bem menores que as pressões do lado esquerdo, e além disso, as pressões sistólicas na artéria pulmonar e na aorta, elas são semelhantes às pressões sistólicas nos ventrículos correspondentes, mas existe um súbito aumento nos valores de pressão diastólica. Veja que aqui a diastólica do V de 5 passa para 80, do VD de 3 passa para 10. Então, essa informação que a gente usa durante o posicionamento do catéter quando a gente não está usando fluoroscopia, está introduzindo às cegas. Quando o catéter atinge o átrio direito, a curva de pressão é igual à curva de PVC que a gente viu anteriormente. Ao atingir o ventrículo direito, a pressão sistólica aumenta subitamente com a pressão diastólica bem baixa. Então a gente está acompanhando aqui o catéter entrando no ventrículo direito. E a gente sabe que esse catéter cruzou a válvula pulmonar quando ocorreu um súbito aumento da pressão diastólica. Veja que as pressões sistólicas são semelhantes, mas agora a gente tem uma pressão diastólica, não é quase zero como estava no ventrículo. Então, quando a curva toma esse formato, a gente sabe, o catéter cruzou a artéria pulmonar. Ali a gente consegue informações de pressão arterial pulmonar sistólica, diastólica e a pressão média, integrando essa curva aqui. Agora, para a gente encunhar o catéter, a gente segue introduzindo até que a curva se torne semelhante à curva de pressão atrial, só que com valores maiores. A pressão encunhada da artéria pulmonar ela é um reflexo indireto da pressão no átrio esquerdo. Então, o aspecto aqui do catéter encunhado ele parece a curva de PVC, só que ele tem valores mais elevados, porque no átrio esquerdo os valores de pressão são um pouco maiores que no átrio direito. O catéter Swan-Ganz ele nos fornece várias medidas diretas para a monitorização cardíaca, além de medidas derivadas. Podemos obter débito cardíaco, saturação venosa mista, valores de resistência pulmonar e sistêmica, valores de ejeção do ventrículo direito, além do volume diastólico do VD, pressão no átrio direito, pressão na artéria pulmonar e a pressão de oclusão ou pressão encunhada na artéria pulmonar. Essas siglas são em inglês por conta dessa tabela aqui. Aqui temos várias daquelas medidas de interesse e os seus valores normais. Por exemplo, a pressão sistólica e diastólica da artéria pulmonar nos fornece a pressão arterial média, MPAP. Se a gente precisar de valores de resistência vascular pulmonar, basta que a gente tenha medidas da pressão arterial pulmonar média e a pressão de oclusão da artéria pulmonar. E com esse cálculo aqui, a gente vai ter os valores da resistência em dinas por segundo por centímetro a menos 5. Na prática, vocês não vão ver essa unidade, vocês vão ver muita unidade Wood, principalmente, por exemplo, após CAT direito nas crianças que têm hipertensão pulmonar, vai estar lá, a medida da resistência pulmonar deu 4 ou deu 5 Woods. Então, essa unidade Wood, cada Wood vale 80 dinas por segundo centímetro a menos 5. Então, os valores normais aqui é só a gente dividir por 80, 155 dividido por 80 é 1,9 e aqui é 3,1. Então, em Woods, a resistência vascular pulmonar vai de 1,9 a 3,1. São os valores normais. Então, Wood de 3,5 de 4 já mostra que existe uma resistência pulmonar ali naquele território. Bem, a aula já está chegando ao fim. Vamos discutir um pouquinho de como que a gente faz a regulação de pré e de pós-carga ali no nosso coração. A regulação da pré-carga ela passa principalmente pelos receptores celulares, pois é neles que conseguimos utilizar as drogas para mimetizar ou bloquear determinados efeitos. Por exemplo, os receptores alfa, que estão bem mais localizados nas arteríolas, quando eles são submetidos a estímulo adrenérgico, agonista, ele vai gerar aumento da contratilidade do músculo isovascular e vai produzir vasoconstrição. Já os receptores beta-1 são abundantes tanto nas células nodais como no miocárdio de trabalho e tecido de condução. Nas células nodais, o efeito, como vimos, é aumento do cálcio intracelular, o que vai resultar numa maior frequência de disparos, aumentando a frequência cardíaca. Então a gente chama de efeito
inotrópico positivo. Quando é no tecido de condução, o estímulo beta vai aumentar o dromotropismo, ou seja, vai aumentar a condução daquele tecido. No miocárdio de trabalho, a gente vai ter aumento da força de contração, né? Sobra mais cálcio, o músculo contrai de forma mais eficaz, então tem efeito inotropismo positivo. Existem outros receptores, como os dopaminérgicos do tipo 1, são bem abundantes nas artérias coronárias, e seu estímulo resulta em vasodilatação coronariana. Esse efeito resulta em redução da isquemia e aumento de fluxo para o miocárdio, gerando uma maior força contrátil. Aqui, para exemplificar algumas drogas vasoativas que interferem na pré e pós-carga, a noradrenalina, por exemplo, é um vasopressor muito utilizado na nossa prática que tem um efeito predominantemente sobre os receptores alfa. Logo, em primeira instância, ela provoca vasoconstrição periférica, aumentando então a resistência vascular sistêmica. Como consequência, isso vai elevar a pressão arterial. Por isso, a noradrenalina é a droga de escolha no choque séptico em estados de hipotensão associados à vasoplegia, como pós-operatório de cirurgia cardíacas com SEC. A dopamina ela age nos receptores dopaminérgico DA tipo 1 e nos receptores alfa e beta, só que com efeitos dose dependentes. Por exemplo, em doses baixas, até 5 micra por quilo minuto, ela predomina efeitos dopaminérgicos, né? Então vai causar vasodilatação. Pode causar vasodilatação coronariana? Pode, mas principalmente vasodilatação do território renal, aumentando então a taxa de filtração glomerular. Entre 5 a 10 microgramas diminui o efeito dela sobre os receptores DOP e aumenta os efeitos sobre os receptores alfa e receptores beta. Nesse caso aqui vão predominar efeitos resultando em inotropismo positivo. Além de 10 micra por quilo minuto, predomina efeito alfa, resultando em vasoconstricção. Todavia, é uma droga que é muito arritmiogênica, né? Causa muita taquicardia. Veja aqui que ela aumenta bastante frequência, então isso limita o seu uso prático. A adrenalina, assim como a nora, tem efeitos alfa-adrenérgicos bem pronunciados, então também provoca melhora da contratilidade miocárdica e elevação da frequência cardíaca. A fenilefrina, por exemplo, também é um alfa-agonista seletivo com poderosos efeitos vasoconstrictores. A dobutamina é um derivado de catecolamina, administrado como mistura racêmica. O levoisômero tem efeito alfa-1, enquanto o dextroisômero tem forte efeito beta-1 e algum efeito beta-2. Logo, a dobuta ela produz efeitos cronotrópico e inotrópico positivo, mas pode causar alguma vasodilatação pelo efeito beta-2, diminuindo a resistência vascular sistêmica, né? Então, apesar de melhorar débito cardíaco e força de contração, ela pode causar hipotensão por vasodilatação, mas é uma excelente droga em indivíduos que têm queda de débito cardíaco, como aqueles que estão em choque cardiogênico. A milrinona, ela não age em nenhum desses receptores diretamente. Ela é um inibidor da fosfodiesterase e ela pode ser classificada então como um inodilatador. Isso porque ao inibir a fosfodiesterase, lembra lá, fosfodiesterase é um inibidor do AMP cíclico. Quando a gente inibe a fosfodiesterase, a gente aumenta as concentrações intracelulares de AMP cíclico. E isso, em última instância, vai resultar em aumento da força de contração, por conta lá do aumento da sensibilidade e da condutância dos canais de cálcio e tudo mais. Todavia, reduz a pressão no ato direito e causa vasodilatação pulmonar e sistêmica. Logo, ela reduz a pré e pós-carga, né? A redução da pós-carga no território do coração direito, ou seja, a redução da resistência vascular pulmonar, melhora a função do ventrículo direito. Devido ao seu mecanismo de ação, suas ações elas não são afetadas pelo uso de beta-bloqueador. Por isso, ela é uma droga muito utilizada em ser avançada como ponte para transplante ou no pós-operatório de cirurgia cardíaca, principalmente se há falência do ventrículo direito ou hipertensão pulmonar associada. Só que, atenção, o uso deve ser criterioso pelo potencial de vasodilatação sistêmica que pode resultar em hipotensão. Mas, tu pode usar a milrinone em conjunto com outros agentes vasopressores, por exemplo, milrinone e nora. Então, tanto tu aumenta a resistência vascular sistêmica, quanto tu aumenta a força de contração e melhora a função do ventrículo direito. O levosimendan é uma droga que é sensibilizadora dos canais de cálcio e estabiliza a ligação do cálcio com a troponina. Logo, ela tem efeitos inotrópicos diretos, né? Ela melhora ali a eficácia das pontes cruzadas. E ainda em menor grau, ela também diminui a atividade da fosfodiesterase. Só que seu uso em cirurgia cardíaca ainda não está tão consolidado, né? Faltam mais estudos em indivíduos com choque cardiogênico. A vasopressina é praticamente um hormônio antidiurético sintético, né? Vai causar vasoconstrição por efeito nos receptores V1. Então, o efeito principal da vasopressina é aumento da resistência vascular sistêmica. A terlipressina faz o mesmo efeito porque ela é um análogo da vasopressina.
Outras drogas vasoativas importantes na nossa prática, mas que não estavam na tabela anterior, são os nitratos, né? A nitroglicerina e o nitroprussiato de sódio, que vão simular efeitos do óxido nítrico após sua administração. Ou seja, em última análise, elas vão causar relaxamento da musculatura lisa vascular e vasodilatação, mediados por aumento nas concentrações do GMP cíclico. Ambas funcionam bem tanto no território venoso quanto no território arterial, só que o NPS ele é mais arteriodilatador do que o NTG, mas ele tem esse risco teórico de fazer roubo coronariano. Então, é uma droga mais potente, tem início de ação mais rápido, sendo útil em urgências e emergências hipertensivas quando a gente deseja redução rápida da PA, por exemplo, dissecção de aorta ou AVC hemorrágico. Já a NTG ela é mais venodilatador que o NPS, então ela reduz mais a pré-carga. Ela é útil, por exemplo, nos estados de edema agudo de pulmão, em que tu precisa vasodilatar, né? Então ela diminui a pré-carga do ventrículo direito, e isso diminui as pressões na artéria pulmonar, né? Reduzindo ali o extravasamento de líquido para o interstício pulmonar. Também é a droga de escolha na isquemia miocárdica, porque ela não causa o efeito de roubo coronariano, né? Só que só pode usar se não tiver hipotensão associada e tudo mais. Bem, pessoal, apesar de ter ficado imensa essa aula, faltou muita coisa ainda para falar, mas acredito que, como cirurgiões cardíacos seremos, esse é o básico a se considerar. Essas foram as minhas referências, qualquer dúvida eu estou à disposição. Os comentários aqui no YouTube serão respondidos também, então usem a seu favor. Se gostaram dessa e das outras aulas, se aprenderam alguma coisa, valorizem o esforço aí e curtam esse vídeo, tá? Valeu, um abraço e até mais.